Meus amigos, minhas amigas, é muito bom ter você por aqui. Já que está nos acompanhando, irá seguir hoje conosco, ouvindo o primeiro podcast da Zenit Consultoria. E eu, Eduardo Dantas, como parceiro do escritório, irei fazer essa condução, esse sobrevoo para essa conversa que pretende ser uma conversa informativa e agradável com alguns dos diretores da Zenit, com alguns dos seus colaboradores, para que a gente entenda um pouco da rotina do escritório, para que conheça o trabalho sendo desenvolvido tanto de forma preventiva quanto de forma efetiva para a proteção dos profissionais da área de saúde. E com isso, eu passo a palavra para a Karina, a diretora, Karina Lanzelotti, para que faça a sua apresentação, para que fale um pouco mais sobre você, Karina, e sobre a Zenit. Bom, vamos lá. Bom dia para todos. Bom dia. Eu vou falar um pouquinho, vou sair um pouco do currículo, que isso acho que todo mundo pode pegar aí nas redes sociais, na internet, e vou falar um pouquinho da Karina pessoal, a Karina como Karina. Eu me formei e a princípio, na verdade, vou voltar um pouquinho. A minha família toda, enfim, alguns já faleceram, mas todo mundo é da área médica. Então, mãe, pai, vovó, tio, tia, todo mundo dessa área. E a única certeza que eu tinha é que eu não queria fazer medicina, porque todos os almoços, jantares, tudo era em volta da matéria. E ninguém nunca estava em casa, sempre estava de plantão, sempre estava, enfim, em congresso. E eu tinha essa certeza. E aí eu fui para o direito. E no direito, logo em seguida que eu me formei, eu acabei tendo a oportunidade de ir para a Zenit. Na época foi 2007 ou 2006, por aí. E lá eu tive o primeiro contato com direito médico e desde então me apaixonei, estou nele até hoje. Então eu quis fazer de tudo para sair da medicina, mas eu acabei ficando. E estou sabendo que eu tenho uma companheira, que é a filha da Magda, que é a nossa assistente técnica, que está indo pelo mesmo caminho. Família inteira, médica. Ela escolheu esse mês, a semana passada, alguma coisa tem assim. Tem uns 6 meses. Desde sempre ela não queria, ela falava, não vou ser médica, não vou ser médica. Falei, tá bom, né? Que pena. E vai fazer direito. Pronto. Contrariando as normas da família de médicos, como você. Como eu. Engraçadinhos. Mas dá certo, no final dá certo. Mas mesmo assim vocês acabaram indo para o direito médico, que é para não deixar de tudo lado, ou a medicina de lado. Verdade, porque a gente respira também medicina. Exatamente. No dia a dia. E além dessa questão do direito médico, também a gente é bastante envolvido na parte securitária, em relação ao seguro de responsabilidade civil profissional na área da saúde. Então, essas duas áreas que a Zenit respira, que é o nosso dia a dia. E é isso. Magda, como você entrou nessa área da assistência técnica, que a Magda é a responsável na nossa empresa por conduzir essa parte tão grandiosa, tão importante. A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre isso, mas se apresenta, por favor. Também nada de currículo, só a Magda como Magda. A Magda como Magda. A Magda foi para a área da responsabilidade civil por uma brincadeira. Estava cansada de consultório, estava cansada de atendimento, porque de formação básica eu sou pediatra e nefrologista infantil. E meu esposo acabou passando no concurso do INSS como perito oficial. E nós, nessa brincadeira, ele falou, já que eu passei por incentivo seu, eu vou fazer uma especialização dentro da perícia médica. Falei, também vou com você. E fui. E nisso aí eu me apaixonei. Isso foi em 2010. Me apaixonei pela assistência, pela parte judicial da medicina. E fui fazendo. No interim, fui parar na Zenit por um conhecimento de um amigo. Uma pessoa que eu atendi dentro da perícia médica. Uma pessoa maravilhosa na minha vida. E essa pessoa, por conhecimento de outra advogada dentro da Zenit,
acabou me levando para lá. Doutora Dani. Doutora Daniela Valilo, e desde então eu tô lá na Zenit. Amo o que faço, de paixão gosto, faço porque eu gosto, eu não trabalho onde eu não gosto, amo de paixão de verdade o que eu faço lá. E desde então eu respiro assistência técnica. Adoro. Então, e como a Karina falou, que contrariando as leis familiares, ela foi para o direito e a minha filha também. E o engraçado é que o meu pai sempre sonhava que eu fosse uma advogada. Olha. Fizesse direito, que ele queria que eu seguisse a juíza, que era muito amiga dele na época que ele trabalhava nessa área. E aí eu não fiz. E hoje eu estou dentro do direito. Talvez por caminhamento, por sorte, sei lá. Mas eu adoro, gente, de verdade, vale muito a pena tudo isso que a gente faz lá. E o marido acabou fazendo direito também. E o meu esposo, o William, também trabalha com a gente na Zenit, é um outro médico que trabalha lá. Ele fez também o curso de especialização e tal. E no encaminhar, ele achou que valeria a pena também ter o conhecimento do direito para poder auxiliar os médicos também. E tem o nosso querido Dr. Felipe, quem tudo começou dentro desse ramo e nos conduz até hoje, que a gente agradece imensamente tudo que ele faz por nós. Que é isso? Muito obrigado. Que é isso? Felipe, aproveitando que todo mundo já se apresentou, fala um pouquinho também sobre vocês, da sua trajetória. Bom, Dantas, antes de falar de mim, eu preciso falar de você, né? Agradecer a você por essa oportunidade de a gente poder estar fazendo o nosso primeiro podcast, né, dentro da área da saúde, dentro da área do direito, dentro da saúde, e ter conosco, né, uma autoridade nessa área como você. Então, a Zenit agradece imensamente você ter aceito este convite, né, que só vai enaltecer ainda mais a nossa troca de experiências que a gente imagina transmitir aqui hoje. Muito obrigado. A minha vida profissional foi muito interessante, né? Ela começou há muitos anos atrás, eu dando uma fechada, saindo da Universidade de Mackenzie, com um carro de um amigo meu que estava com um carrinho novo, um Polar, aquele amarelinho horroroso, né? E ele era gago. E ele me disse... Lá vem. Ô Felipão, tem uma empresa aí, né, que está precisando de um estagiário na área do direito. E o gerente de lá era um amigo nosso também. E essa empresa era uma empresa voltada a seguros, especializada na área de transportes, né? E já naquela oportunidade, eu estou falando de 1974, né, não usava o termo gestão de risco, mas já se fazia o gerenciamento de risco em função da atividade de transporte e para que ele também pudesse se viabilizar em termos da proteção do seguro, né? Porque tem que ter o equilíbrio. Eu não posso simplesmente, por ter seguro, deixar de fazer a minha previsão, independentemente aí das necessidades de você garantir aquela carga que está sendo transportada. E por lá fiquei durante 10 anos advogando, né? Era diretor jurídico dessa empresa, e sempre voltado à responsabilidade civil. E tive a oportunidade de estudar muito seguro. Então aquilo lá foi uma coisa que fez com que a gente tivesse uma visão um pouquinho diferente, né, com relação a essa proteção financeira dada pelo sistema de seguros no Brasil. Aí resolvi sair, criei a Zenit, não, minto, eu criei, na verdade, uma corretora, né, uma corretora de seguros, e nessa corretora de seguros, sempre trabalhando aí em responsabilidade civil, seguros de propriedades, né, sempre gostando muito disso, aconteceu de nós entrarmos na área de responsabilidade civil dos hospitais. Isso naquela ocasião, isso foi em 92, 93, mais ou menos, e acabamos por redigir as primeiras condições, né, assim, bem incipiente, porque a gente não tinha noção, na verdade, qual era o tamanho do problema, né?
E quando novamente tive uma outra grande oportunidade, que uma dessas viagens eu fui à Argentina, acabei conhecendo um broker de resseguros lá, um corretor de resseguros, e quando ele veio ao Brasil e tomou conhecimento daquilo que nós tínhamos feito, ele falou, não, pera um pouquinho, eu preciso te apresentar uma empresa que tem lá na Argentina, que o presidente, inclusive, foi presidente de uma companhia de seguros lá nos Estados Unidos, aonde já se fazia a mesma coisa que fazíamos no transporte, né? A prevenção, aculturamento, né? Envolvida também com o mercado segurador, redigindo condições específicas para aquele nicho de mercado, palestras, informações àquele público-alvo no sentido de como deveria se proteger. E também neste processo, como tudo era muito novo, e assim como aconteceu lá na Argentina, aqui no Brasil nós não tínhamos, né, nenhuma estatística, havia um certo corporativismo, não se sabia da verdade, nós tínhamos aqui condições de seguros também incipientes, subscrições do seguro também incipientes, e foi daí que veio então a ideia. Eu falei, poxa vida, aquilo tudo que eu aprendi lá atrás num segmento, né, existe uma grande oportunidade aí no segmento da área médica, quer seja dos profissionais da área da saúde, quanto dos estabelecimentos, hospitais, clínicas e laboratórios. A ponto de você entrar nesses estabelecimentos e fazer uma inspeção no primeiro momento para detectar algumas anomalias que existem, que precisariam melhorar, porque não adianta falar que eu tenho seguro, né? Você tem que arrumar a sua coisa dentro de casa, né? Se eu tenho aí uma empresa, vou fazer um seguro de incêndio e que eu não tenho nenhuma prevenção com relação ao incêndio, não tenho extintor, não tenho sprinklers, não tenho separação de mercadorias, é óbvio que isso vem um prejuízo natural. E o seguro, ele é um grande gestor de poupança pública, tudo bem. Você compra algo para eu lhe dar, mas você tem que tomar conta desse seu patrimônio, porque senão você estoura a banca. Muito bem. Aí eu falei, poxa vida, esse segmento está cru. O segmento está cru e sem informação. Que ano que foi isso? Isso foi 98 para 99. Okay. Né? Então, aquela experiência anterior que eu tive na área de transporte, juntado com essa experiência da Argentina, né, eu falei, poxa vida, está aqui um grande momento para a gente se debruçar na atividade da área dos profissionais de estabelecimentos da área da saúde, né, como sendo um grande consultor macro, né, consultor na parte da prevenção, consultor no sentido de aquilo dos riscos que eles têm, efetivamente se redigir condições de apólices específicas para aquele tipo de atividade, né? Que eles tivessem todo um apoio, quer seja técnico, por isso que nós temos aí a nossa área técnica dos médicos, dentistas, né, para que possam apoiar, e da mesma forma no lado jurídico, né, com os advogados, né, especializados nessa área. Então falei, poxa, qual é a nossa missão, né? A nossa missão é a proteção do exercício da atividade profissional dos profissionais da área da saúde. Essa é a grande proteção, né? Esse é o colo, né? Alguém tem que falar, né, dando o colo para eles. E foi muito interessante que, como isso se mistura com seguro, né? Nós não fazemos corretagem de seguros, apenas a parte do financiamento das perdas, né? Mas a gente tinha que trabalhar o outro lado, que era o lado da prevenção, para minimizar, reduzir os riscos da atividade.
E é muito interessante que nesse início que se misturava aí com seguros, com os corretores, né, vendendo seguro, os órgãos de classe eram totalmente contra, né? Seguro não, seguro vai aumentar o número das reclamações. Bom, foi uma resistência muito grande. E era justamente o contrário. O que nós queríamos era dar uma proteção lato sensu para esses profissionais da área da saúde, não só com uma reeducação em termos de prevenção, em começar a mostrar o que eventualmente, o que se poderia fazer para exercer essa profissão, para ter uma cobertura suficiente se um dia ele viesse a ser reclamado, né? E ao mesmo tempo tivesse ali um documento que se chama apólice, né? Que pudesse, num caso que pode ocorrer, né? De uma reclamação, não quer dizer necessariamente que ele esteja errado ou não, mas as reclamações vêm, ele tivesse ali uma apólice que desse a sua cobertura. Então essa era a nossa missão. A nossa missão era estar voltado totalmente como um colo para esses profissionais da área da saúde, no sentido de que se munisse de documentação, se atentasse das necessidades, das mudanças que nós já estavam ocorrendo no mercado, por uma série de motivos que nós vamos ainda comentar nesse momento, e a parte de ter efetivamente uma prevenção, quer seja ela na parte documental ou não, e também na sua forma de estar desenvolvendo a sua atividade. Então foi assim que, em poucas palavras, já falei muito, né, na verdade, mas eu acho que eu tinha que, para essa introdução, acho que está bastante. Né? As poucas, muitas palavras, né, Felipe? Mas é interessante isso que você mencionou, do seguinte aspecto. Muita gente ainda tem a ideia de que quando a gente fala em gerenciamento do risco, imagina que se está trabalhando com a venda de um produto que é o seguro, quando na realidade é algo muito maior, né? A proposta é, quando se faz o gerenciamento jurídico dos riscos envolvidos na atividade de saúde, é da venda de segurança, né? Do oferecer segurança, do qual o seguro, o instrumento seguro, a apólice, chamada, mais conhecida como seguro mesmo, de responsabilidade civil profissional, é apenas um dos elementos envolvidos nessa questão da segurança. Uma segurança que é dada com esta mudança de cultura, com o levar esse conhecimento aos profissionais de saúde, de alguns aspectos que não são ensinados nas faculdades, de como se portar no relacionamento com o paciente, de como resolver dilemas não só bioéticos, que eles vão encontrar todo dia na prática profissional, mas também os dilemas legais, os dilemas jurídicos. O que fazer? Há uma falta dessa conscientização que os deixa vulneráveis, né? E que partem em busca desse colo que você mencionou, do paraquedas, da segurança, que é o objetivo de todo esse trabalho que é desenvolvido e também pela Zenith. Mas falando nesse trabalho desenvolvido, talvez seja interessante a gente trazer para quem está nos ouvindo maiores informações da operacionalização. Em que, efetivamente, como no dia a dia, e esse trabalho que já vem sendo desenvolvido há algumas décadas, né, e que vem evoluindo ao longo do tempo, porque certamente aquela ideia primeira de 1992, de 1998, já não é mais a mesma. Ali foi o embrião, e ele já cresceu e já se desenvolveu. Hoje, efetivamente, como é que funciona o trabalho dentro da Zenith? Como é que vocês oferecem essa segurança para aquele profissional que os procura? Bom, primeiramente,
nós tivemos, desde a concepção do negócio, né, 4 áreas distintas dentro da nossa empresa, né, que elas são distintas, mas elas trabalham como um colegiado, direto. Né? Uma primeira área, que é a área técnica, e essa área técnica ela tem duas sub-áreas, né? Que é a técnica dos profissionais que dão todo o suporte para nós nas defesas, tal, que é constituída dos médicos, dos dentistas, né? Que vão nos ajudam nas defesas, nos quesitos, vão nas perícias como assistente técnico. E tem uma outra subdivisão da área técnica, que é a área técnica do seguro. Né? Porque como nós poderíamos trabalhar no segmento da área do saúde, fazendo todo este colchão, se nós falamos aí de financiamento de perdas, havia necessidade que ele tivesse uma pólice que atendesse a atividade dele. Porque o que a gente tinha no mercado eram colchas de retalho, você não tinha uma pólice específica para médico. Então, neste sentido, este outro lado da área técnica sentava com o mercado segurador, olha, temos que mexer nessa atividade, essa atividade ela precisa de ser protegida, ela tem suas especificidades e tem que ter condições específicas para ela. Então, foi esse primeiro momento onde nós redigimos as condições da pólice para o mercado segurador e assim que iniciou, que foi a função desse departamento. Junto com esse departamento, né, nós também dissemos a esse mercado segurador, né, tinha alguém que regular esse sinistro, porque você eventualmente... o corretor de seguros ia comercializar essa pólice, né? Um fato iria ocorrer, e na hora de se analisar este fato, quem vai analisar? Um regulador que liquidava o sinistro de automóvel, ou de uma responsabilidade civil de um shopping. Então a coisa era muito maior. Então este departamento também, quando analisava se valia do médico, se valia do advogado, e se valia também do técnico de seguro. E manda para a seguradora a coisa pronta. Né? Até para dizer, olha, houve uma prática, não houve uma prática. O senhor tem, senhora seguradora, a senhora tem que reservar tanto para esse sinistro, a probabilidade é remota, é provável, enfim. Mas fazendo a parte de um todo. A terceira área é a área aí, conduzida aí, né, pela doutora Karina, nossa presidenta hoje da Zenit, né? Que fique registrado, né? Hoje aqui, graças a Deus, nós temos aí na condução da Zenit uma pessoa brilhante, né? E que com certeza, né, quando a gente estiver aí vagando aí, vai começar a palhaçada. Tava demorando. De lá de cima ficar muito contente, porque talvez a gente esteja até num momento isso não foi feito. Não estava no script isso. O doutor não botou isso. Então, e esse departamento, e esta área, né, que é dos advogados, né, ela é quem, a nível de Brasil, né, e todas as áreas no mesmo sentido, atende não só no contencioso, mas também na parte de orientação. Porque no dia a dia do médico, né, depois vou pedir a Karina que faça algum comentário a respeito, as coisas podem acontecer, né? E ele precisa de conversar com alguém. Não só o recém-formado, mas também os médicos que já têm uma certa experiência, né? E se a gente fosse falar só desses atendimentos, talvez ficássemos aqui alguns dias conversando, mas é muito rico e já eu passo aí para a Karina conversar sobre esse assunto. A quarta área da empresa era a área do aculturamento, né?
nós tínhamos que começar a falar com os médicos sobre a necessidade da prevenção, sobre a necessidade de financiamento de perdas. As nossas conversas, o seguro era a parte menor. Né? O seguro era a parte menor. É apenas, olha, vocês precisam, alguém tem que pagar essa conta se acontecer. E precisa ter isso, isso, isso. Então, a parte anterior, que era a parte da prevenção, este era o grande desafio. Quantas e quantas vezes saía de São Paulo, ou para o Nordeste, ou Norte, ou interior de São Paulo. Norte e Nordeste respeitavam mais a gente, mas interior de São Paulo... Não, o senhor tem 5 minutos para falar só. Aí a gente ficava todo constrangido, né, aquele negócio todo. Depois que o tempo foi passando, a gente ficou um pouquinho mais solto, né, e numa oportunidade, quando um médico, num evento desse, que tinha, sei lá, mais de 100 médicos, eu saí de São Paulo, andei 400 quilômetros de automóvel para ir falar, ele falou, o senhor tem 5 minutos para falar. Aí eu perguntei para ele, o senhor faz cirurgia? Ele falou, faço. O senhor faz cirurgia em 5 minutos? Ele falou, não, eu também não falo em 5 minutos, né? Então, era um desrespeito a gente, porque achava, como você falou no início, que a gente queria vender alguma coisa. Eu não quero vender nada, eu sou parte deste todo. Né? O que nós precisamos é começar a melhorar a visão, mesmo porque já estava mudando daquela característica do paciente para virar consumidor, que esse tema aí nós vamos falar bastante, mas eles não entendiam isso. Fechando aí a sua pergunta, essas áreas, né, e também dentro desse aculturamento aos médicos, também tinha os corretores de seguros. Para a gente começar a falar, também dizer a eles, porque a responsabilidade deles era muito grande, inclusive pelas características da pólice, ele podia trazer um grande problema para o médico. E seguro é assim, né? É uma expectativa, um pedaço de papel. E que, infelizmente, você só vai ver se funciona na hora do problema. Então, você não pode ter um problema com o seu paciente e ter um outro problema com o segurador, e muito menos com o seu advogado. Né? Então, infelizmente, né, a hora do sinistro é um momento sublime, né, que volta ao nosso início. Muito mais do que a ação do civil, do crime, nos conselhos, é o prestígio profissional que está em jogo. Isso é que a gente tem que defender. A reputação. A reputação que está em jogo. Essa é a visão número 1 do negócio. Tá certo? E para terminar aqui como funciona, nós trabalhamos em colegiado. Não são departamentos estanques. E a grande diferença, e que a gente conversa aí, empresas do segmento, até próprias seguradoras, né? Você não pode ter departamentos estanques. Porque, de repente, eu, técnico, que escrevo, eu acho que isso aqui vai ter a cobertura X. Ela que vende, ela interpreta diferente daquilo que eu escrevi, tá certo? A Magda, que por acaso fosse regular o sinistro, entende diferente do que eu escrevi, do que ela interpretou, e o consumidor é que acaba pagando, né, essa história toda por a falta de comunicação, e a instituição do seguro também fica, infelizmente, colocada a uma prova desnecessária. Entendeu? Então, tem que se trabalhar em colegiado. Não dá para fazer uma defesa, por mais que a família toda seja da área da medicina e hoje conversa como se médica fosse, se não tivesse aqui um técnico para embasar este processo. E, então, isso, poucas palavras novamente, né? Mas eu acabei ficando até um pouco mais curioso aqui. E aí eu queria lhe perguntar, Karina, com relação a esse funcionamento. Porque, veja só, nós estamos falando em assistência integral para o profissional de saúde, a gente está falando do colo, que o Felipe já mencionou aqui também. Mas o sinistro na área de saúde, ele tem uma diferença fundamental
para outros sinistros e para o restante dos seguros. Né? Vamos lá, a gente tem um seguro de proteção contra roubo ou furto de veículos. Quando o seguro é acionado, aquilo já aconteceu, o fato já está finalizado. Temos um seguro contra incêndio. O escritório já teve problema, a casa já pegou fogo, enfim, está finalizado. Muitas vezes na saúde, o problema está acontecendo. Aquele relacionamento está desgastado, está evoluindo, pode vir a evoluir para um processo ético, pode vir a evoluir para uma representação criminal, pode evoluir para uma ação de responsabilidade civil, ou ainda, pior, a gente não vamos fugir desse aspecto patrimonial ou da reputação. Pode estar acontecendo uma situação que seja potencialmente perigosa para o paciente que está internado, para aquela relação que está em desenvolvimento na clínica, no hospital, no centro de saúde, onde seja. E aí o cliente, o médico segurado, ou aquela pessoa que está junto, que está esperando essa resposta de vocês, né, esse apoio naquele momento, no meio da tempestade acontecendo, ele tem alguma forma de buscar esse apoio e essa prevenção, ou se precisa esperar que a situação finalize para só aí fazer uma contenção de danos? Não. Dentro do serviço que a gente presta, só fazendo um paralelo dentro também do mundo do seguro, o Medmol, seguro de RCP, seguro de erro médico, enfim, essas denominações que a gente tem do produto, ele é denominado long tail, porque você não sabe quando, daquele ato profissional que você realizou, não sabe quando e se terá uma reclamação, porque de uma cirurgia que foi feita hoje, em 2022, porventura, por mais que não tenha ocorrido nenhum fundamento ou nenhum indício da responsabilidade civil, o paciente pode se sentir simplesmente insatisfeito com aquele procedimento e pode reclamar vamos observar aqui o prazo de prescrição, daqui 5 anos. Então, não sabemos se e quando terá aquele processo. Então, é algo que aconteceu ali no passado e que, porventura, ao longo do tempo, pode ter esse sinistro. Por isso, de cauda longa, que é tanto dito. Mas, se porventura acontecer esse problema pontualmente, a gente tem esse serviço que desde o início é o colo que o Felipe falou, esse suporte todo que a gente dá, a gente tem as redes sociais, obviamente, mas o meio mais rápido que nós temos, que a gente fornece, é através do 0800, que parece 0800, que é uma central telefônica, não, é simplesmente, a gente compõe a empresa, diversos advogados, todos especializados em direito médico, no caso agora a gente só está com advogadas, mulheres, e esse telefonema cai direto para nós. Então, 24 horas por dia, 7 dias na semana também. E esse médico, naquele momento, ele nos liga. Vou até relatar aqui 1 ou 2 casos que venha em mente. Na verdade, esse caso que eu vou relatar aconteceu, acho que faz mais de 10 anos. Mas ele ficou bem marcado. Eu que fiz o atendimento. Era de madrugada, então eu acordei, né? A gente dorme à noite, a gente não tá de plantão como os médicos. Há quem ache realmente que advogado dorme. Há quem acha. Sim. E eu acho que era umas 2 da manhã, mais ou menos. E aí eu atendi naquele susto, porque estávamos dormindo. E aí ele não era a nacionalidade, era de língua espanhola. E eu meio assonada, foi difícil de entender ali a princípio, mas o que tinha acontecido? Ele era recém-formado, formado aqui no Brasil, e ele estava diante do primeiro óbito de um paciente dele. Então foi um politrauma que surgiu, ele estava sem médico assistente ali no plantão,
o cirurgião, né, assistente, não tinha. E o anestesista tinha aplicado a anestesia e tinha ido embora. E o paciente foi a óbito. Ele estava ali sem instrumentador, já tinha saído também. Ele estava sozinho com o corpo na maca. E ele me contando e eu imaginando a cena como estou revivendo agora. O paciente ali na maca e ele disse para mim, chorando, que ele estava desesperado, que ele não sabia o que fazer, não sabia como preencher o prontuário. E ele estava embaixo da mesa cirúrgica falando comigo. E ele falou, e eu imaginando, ele não me disse com essas palavras, mas eu imaginando aquela posição fetal, ele ali com o telefone, querendo um suporte, um apoio ali muito mais psicológico do que qualquer outro tipo de suporte jurídico. Então, questionei o que tinha acontecido, ele falou que foi um choque, advindo do próprio acidente. E aí eu falei do prontuário, ele falou, não preenchi, não fiz absolutamente nada. Daí eu falei, então vamos começar por aí, vai preencher. Aí ele disse, mas o que eu tenho que escrever? Eu não sei como eu vou declarar isso. Daí eu falei, olha, disse pra ele da causa primária, secundária, terciária, enfim, ali da da declaração ali de óbito, mas tinha algumas questões mais técnicas, médicas no caso, que eu não ia conseguir ali auxiliá-lo, por mais que a gente respire um pouquinho da medicina. Então, foi encaminhado nesse mesmo período, depois dele desabafar, chorar um pouquinho mais. Acho que a ligação durou quase 1 hora. Porque ele ia e vinha o tempo todo, ele voltava, mas o que eu faço? Aí eu dizia dele, não, mas como que tem que ser feito? Então, era insegurança pura. E aí eu dei o contato da assistência técnica naquele momento para ver como a melhor forma de preenchimento ali com base no que tinha acontecido, porque ele não tinha condições de falar nem a patologia, ele estava muito alterado. E aí foi feito o contato, ele obviamente fez tudo da forma adequada e depois acho que mais de 1 mês, nem lembrava, claro que eu lembrava, que eu lembro até hoje, mas depois de um certo tempo, a gente faz inúmeros outros atendimentos, ele ligou no escritório, não foi nem no 0800, não ligou no plantão, querendo falar comigo e agradecendo por ter dado aquele, ele não falou colo, mas é o equivalente, aquele carinho naquele momento que ele tanto precisava. E esse foi o que mais me marcou, assim, ao longo desses anos. Teve um recentemente, eu vou começar a falar aqui, eu não vou parar mais de lembrar desses casos. Mas é que esse gerou até uma surpresa, porque eu acho que eu cheguei a comentar com a Magda, acho que não, sobre uma clínica que a gente presta serviço também, ela utilizou do 0800. Simplesmente o paciente, ele disse para o médico, era um médico experiente, na verdade, acostumado ainda com o prontuário por escrito, né, de papel, e nesse caso, nessa clínica, já era o eletrônico. Então, ele estava ali redigindo o que estava acontecendo ali com o paciente. Era um paciente psiquiátrico. E o paciente disse, para, doutor, eu não quero que escreva meu prontuário, não quero que escreva nada da minha patologia. Ninguém precisa saber disso. Não autorizo a fazer. Isso pode ser revelado para pessoas, para terceiros que vão descobrir o que eu tenho. Não faça isso. Então, ele entrou em contato conosco e falou, olha, eu nunca vi isso, o paciente não quer que eu redija prontuário, o que eu faço? Ele não me autoriza. Daí, claro, que foi explicado para ele das obrigações dele, que é um direito do paciente ter ali as informações resguardadas, sem menor dúvida, mas é uma obrigação do médico elaborá-lo individualmente, de forma legível, como bem sabemos. Então, são esses atendimentos aí no nosso dia a dia, uns mais corriqueiros, mas não para o médico. Eu utilizei essa palavra, mas talvez não seja mais adequada, porque ele não tem essa formação, ele não tem esse conhecimento, eles sabem analisar uma doença, sabem analisar ali, enfim, matérias atinentes à medicina, mas quando eles são questionados, quando alguém duvida daquele procedimento dele, eles não são treinados para lidar com essa emoção, com esse desdobramento da medicina, porque também faz parte da atuação.
Enfim, esses 2 casos. Você tem algum caso que venha na memória também ao longo desse tempo todo? Olha, a pergunta é difícil porque ela é muito fácil. Tá? Porque a gente teria muita coisa para relatar. Tem aí 2 décadas de histórias. Mas um caso muito recente, da semana passada. Eu estava num congresso e aí um médico, vi no meu telefone, um médico já amigo, começou a me telefonar. Eu não atendi da primeira vez, não atendi da segunda. Quando ele ligou a terceira ali, em menos de 10 minutos, eu digo, bom, é alguma coisa mais séria. E aí eu saí do ambiente onde eu estava e fui atendê-lo. E ele foi me contar, cirurgião plástico, foi me contar que havia uma paciente que ele havia operado cerca de 2, 3 semanas depois da cirurgia. Ela teve uma determinada complicação e soube que ela havia falecido. E ele não sabia ainda sequer a razão do óbito. Mas preocupado com reação de família, com reação do que poderia acontecer ali. E queria uma orientação. O que é que eu faço agora? Eu entro em contato com a família, eu mando uma mensagem, eu telefono, eu vou lá, eu procuro alguém do IML para saber a causa mortis. O que é que eu faço nesse momento? Eu achei isso muito interessante. Primeiro, porque não há, como a gente falou, uma preparação. Né? O profissional ele não está preparado para este tipo de situação. E talvez uma das coisas mais difíceis hoje para o profissional da medicina, que já está naquela pressão da ultra especialização, de ter que estar se atualizando, ele não tem tempo de respirar outra coisa que não a melhora da sua qualidade técnica. E deixa de lado o gerenciamento de RH da clínica ou do consultório, o gerenciamento jurídico, o gerenciamento contábil, ele delega isso. Mas naquele momento ele precisa saber o que vai fazer. E eu transmiti algumas orientações, o que era mais prudente ser feito naquele momento. Mas mesmo assim, ele me dizia, eu estou entendendo, Eduardo, o que você está me falando, mas eu quero fazer diferente. Eu tinha orientado que ele não entrasse em contato diretamente com a família naquele momento, primeiro, porque era um momento de luto, e depois para que não... Eu perguntei, há alguma coisa no seu atendimento que lhe pareça ter sido falho? Ele disse, não. A técnica era adequada? Era. O pós-operatório correu bem? Correu. Se você entrar em contato agora, vai parecer que você tem algo com o que se preocupar. E é melhor que você não faça. Eu estou entendendo. Mas eu vou entrar em contato mesmo assim. Eu digo, por sua conta e risco, né? Por minha conta e risco. Enfim, a situação ainda está se desenvolvendo. Ele já recebeu uns retornos que previsivelmente não foram tão bons, porque deixou de seguir aquelas orientações. Mas isso ressalta que por melhor preparado tecnicamente, e aí eu estou falando de um profissional excelente, tá? Muito preparado e, como a gente vê, por uma ligação, por uma chamada dessas, efetivamente preocupado com os seus pacientes, mas eles não têm esse traquejo, essa ideia de como proceder num momento em que a situação foge daquele padrão, daquele protocolo a que eles estão acostumados. E isso para essas situações do dia a dia. E eles também não têm, em sua grande maioria, claro, não têm sequer a noção do que irá acontecer depois. De que tipo de consequências a gente pode estar falando ali de eventual investigação criminal, de processo civil, de abertura de sindicância, talvez até um processo ético posteriormente, e que isso precisa ser tratado, ser trazido. A gente brincava um dia desse, Felipe, falando que a pergunta mais ouvida
num atendimento realizado em escritório, doutor, quanto tempo o senhor acha que vai durar o meu processo? A maioria dos nossos clientes, dos Também. nossos médicos. Pois então, e eu sempre respondo, sabe, Magda? Olha, a resposta mais honesta que eu posso lhe dar nesse momento é que seu processo vai durar algo entre 3 meses e 22 anos. Eu falo para eles que esqueça, entregue nas nossas mãos e vá viajar e vai curtir a vida. Porque não tem. Tem momentos em que ele precisa deixar isso realmente na mão. Mas vocês, e aí eu vou devolver aqui de novo, Karina, vocês nesse momento desse tipo de atendimento, ao explicar o que pode vir a acontecer, que tipo a estratégia, vocês, que tipo de orientação se transmite ali com relação a se preparar, a apertar os cintos, porque vai haver o impacto, eventualmente de uma sindicância, de um processo ético. Como é que vocês lidam com isso? Bom, quando ele pode ligar no 0800 para tirar as dúvidas, e nesse momento do 0800, a gente já fica de olho ali também, se ele tiver seguro, na questão securitária. De repente, nesse caso, a gente viu não existe o processo ainda, tinha acabado de falecer, nem teria como. Mas ali, porventura, se tivesse um familiar já reclamando, mas onde estava o anestesista que não estava, não vi a presença ali, só o doutor que estava acompanhando, quero ver a equipe, enfim, se pediu de repente prontuário já, se tiver algum indício que a gente ache que ele ventile a possibilidade de haver um futuro processo, um futuro sinistro, a gente já dá as orientações a esse médico que, através do seu corretor, faça notificação junto à companhia de seguro. É uma faculdade dele e muito vantajosa. Ele pode se utilizar dessa ferramenta nesse momento. Apesar de algumas seguradoras aí acharem que é obrigatório, a gente não vai entrar nesse âmbito agora. Eu queria fazer um comentário. Faça-me. Porque, como o Dantas questionou, como funciona, falando, pode ser só uma orientação, então eu vou fazer no seguro. O nosso atendimento, Dantas, eu não quero saber se ele tem seguro, eu não quero saber se ele pagou a pólice, eu não quero saber qual é a vigência. Não. No momento que a gente atende, eu quero saber qual é a preocupação dele, o problema dele. Ninguém vai ficar perguntando qual é a vigência, se o senhor pagou, se eu está em dia. Não. Esse atendimento primeiro vamos resolver o problema dele. Essa orientação ela não está vinculada a nós sermos ou não remunerados por isso. Né? Pode até que seja, mas aquele momento é dele. Então, eu acho que aí é que a tranquilidade que dá para o profissional. Quando a Karina, ou a equipe toda, ou a doutora... Nós temos um caso assim. A gente não fala disso. Só que nós temos vários chapéus. Né? Então, o primeiro chapéu é colo. Esse é o primeiro chapéu. Mas em função, a conversa vai se desenrolando, né? O assunto jurídico, o assunto do constrangimento, o assunto que está se vivendo... ele de repente ele vai precisar fazer o uso desta pólice e as condições, o chapeuzinho vira um pouco, daí que vem a orientação no sentido dos seguros. Mas o nosso atendimento, independente de estar coberto, se não está coberto, se ele pagou a pólice, se não pagou, não. Aquele momento é um momento sublime, é o momento dele, né, Karina? Exatamente. Não sei se aparece a Quer Magda. falar, Magda? Não, nesse caso de não vir, de pagar ou não. Nós tivemos um tempo atrás um caso assim, né? Eu sou uma pessoa bem sincera, quando eu atendo os médicos, é que a hora que... Melhorou bastante, né? Melhorou bastante, muito. Melhorou bastante. Mas não me pergunte se você está certo ou errado, porque se você não quiser saber a minha resposta. Não. E nessa, assim, um colega, era uma colega, fez o atendimento, ela era ginecologista, fez o atendimento, fez
era uma curetagem, fez a curetagem e tal. E desenvolveu, acabou fazendo uma perfuração. E o subsequente não foi agradável. E aí depois a paciente acabou indo a óbito. No primeiro momento, você pega o prontuário, que é a nossa maior arma, assim, você olha... então... E eu falei sinceramente o que eu achava de tudo que estava acontecendo. Ela falou, perdi a confiança. Você está dizendo que eu errei. Eu falei, não, eu não estou dizendo neste sentido. Eu estou dizendo para vocês saber quais são as armas que a gente tem dentro disso tudo que está acontecendo, como a gente deve proceder o amanhã. Porque hoje você vai fazer assim, ou assado. Tá bom, passou. Acabou não ficando, depois de todo o nosso atendimento, ela devolveu para a Karina, falou que ela não tinha condições de ficar com a gente, porque ela, naquele momento, ela tinha perdido a confiança, porque como ela iria trabalhar com o escritório, que a médica, ela não sentiu confiança na médica. Eu falei, poxa, perdemos cliente, fiquei aquela, eu falei, chateada. Falei para Karina, você já sabe que eu sou assim, não tem jeito. Tá errado, o médico tem que ter consciência disso. Isso não significa que a gente não vai buscar as melhores formas de mostrar que aquilo tudo poderia acontecer e dentro da literatura o que a gente iria fazer. Mas, peço desculpas, não era a minha intenção. Passaram-se os anos. A Karina me liga. Doc, podemos fazer uma reunião? Eu, depende. Depende. Vamos, claro, nós vamos para a reunião. Qual é o caso? Aí eu falei, não acredito. Ela voltou, Doc. Não foi assim que... O que falaram para ela, prometeram a ela a resolução, não foi bem aquilo que deveria ter sido feito. E as coisas se reverteram. Vamos tentar reverter. Eu falei, vamos. E ela voltou e é nossa cliente até hoje. Ou teve algum outro... carteirinha. De carteirinha. Então, assim, foi assim, um caso que me marcou na época, que eu falei assim, meu Deus. Eu falei, eu não consigo, Dantas, você falar assim, eu sou bem sincera. Se você não quer saber a verdade, não me pergunte a resposta. E assim foi nesse sentido, que o 0800 veio, bateu, não veio para nós como cliente naquela época, e depois de passado um tempo, reverteu-se toda a situação de forma ruim para ela. Ela volta com a mesma proposta de atendimento que a gente tinha dado inicialmente, e hoje essa causa foi uma causa ganha na nossa linha de pensamento. Mas, Dantas, é muito interessante esse comentário da Magda, pelo seguinte, né? O médico não estava acostumado a alguém falar para ele que, de repente, as coisas não correram muito bem. Não estava isso, né? O que cabe a nós é comprovar que houve a boa prática. Não é que errou ou não errou, que houve a boa prática. Isso é aquele conjunto, se a situação em si, se o conjunto probatório, se as coisas não estão bem, tem que falar a verdade, ok? No primeiro momento, né, ela é parecida um pouquinho com o Mike Tyson, mas melhorou. Hoje eu sou mais polida para falar o que eu deveria falar. Então, Magda, pelo amor de Deus, não acabar com o nosso negócio. Não. Mas existem várias formas de você falar, né? Então, a Magda tem as características dela, mas são características da verdade, porque não adianta, se ela não tiver conversando com o profissional e tratando primeiro o assunto, a verdade toda como aconteceu e quais os instrumentos que eu tenho para isso, não adianta porque eu tenho curso, porque eu tenho mestrado, que eu tenho doutorado, já escrevi livro, esquece. Que nada disso adianta juntar na contestação se os outros caminhos estão tortuosos. Né? Até porque naquele processo o que vai estar sendo analisado não é a história de vida nem o currículo. Não é a história de vida. É o caso concreto. É o que aconteceu naquele momento. E incrível, né? Estou me lembrando agora, contando desse caso, no começo foi muito interessante, né? Porque os médicos entravam, né? Para conversar com a gente,
E não, que eu tô certo, que não sei o quê, e a Magda, todo aquele jeitinho carinhoso dela agora. Nordestino, bom de falar. E a Magda, ela só perfurando. Né? Aí, quando não tinha mais jeito, né? Às vezes a porta da reunião, da sala ficava aberta, da reunião, o médico levantava, fechava a porta. Depois que ela foi batendo. É verdade isso aqui que eu estou falando para vocês. Ele parava, bom, eu vou contar para vocês. E ali ele chorava. Incrível, né? Então, qual foi o nosso aprendizado? A Karina falou um pouquinho da parte psicológica. Nesse nosso trabalho, também está envolvido. Sentir o momento dele. Sentir o quanto ele se sente importante, né? E naquele momento, né? Ele não aceita que naquele momento ele tem que recuar um pouquinho. É que a gente fala assim, não adianta mentir pra gente. Minha função aqui não é te acusar, minha função é te defender. Então a gente precisa saber a realidade para seguir uma defesa, uma linha de defesa, uma estratégia, uma forma de acolher. Então, esse trabalho que envolve também psicologia, por incrível que pareça, está transferido e foi transferido para esse atendimento. Uhum. E eu vou aproveitar, assim, eu sou meio dado a esportes radicais, e pelo que eu já percebi, um dos esportes radicais aqui é perguntar alguma coisa para Magda. Cuidado. Então, olha que vai perguntar. Você tá com tá com problema? Não me pergunte. Tá usando colete? Não tô com colete. Como eu falei, né? Então eu sou meio dado a esportes radicais. Então, vamos lá. Aproveitando que você já mencionou isso, eu quero pegar esse gancho do atendimento. Como é que a defesa técnica, o que é que você pode ressaltar para a gente, Magda, de que aspectos você procura para analisar ali e realizar a defesa técnica, ou seja, alimentar o departamento jurídico de informações para a criação de uma tese, para a elaboração de uma boa defesa. E isso eu acho que serve para quem está ouvindo a gente também, eventualmente um profissional de saúde, para que ele já saiba no dia a dia o que é que ele tem que fazer com relação à sua própria precaução, prevenção, anotação em prontuário. O que é importante? Qual é o seu checklist para, em linhas gerais, claro, cada caso é um caso, mas qual é o seu checklist principal, a espinha dorsal para a sua defesa técnica? Por favor, não me bata, só uma pergunta simples. Tá bom, vou tentar ser mais calma. Olha, Dantas, o que mais dá trabalho para a gente montar uma tese, uma defesa hoje em dia, uma argumentação técnica, como o doutor Felipe sempre fala, é a gente ter um prontuário adequado. Nós médicos, eu digo por mim também, a gente tem uma certa dificuldade de fazer um prontuário. Parece que o prontuário parece que hoje é uma defesa, mas assim, a gente não tem esse hábito de montar um prontuário. É um prontuário mal feito no sentido de dizer uma queixa, de dizer um exame físico completo. Não precisa ressaltar, como eu disse, da pediatria como eu sou. Até quando mamou, que andou, falou, essas coisas. São coisas mais sucintas, tipo, minha queixa, se é no caso vamos supor, uma cirurgia bariátrica. Sou obesa, quero fazer cirurgia bariátrica, tenho que passar por toda uma avaliação antes. Eu tenho que ter neste meu prontuário a queixa, o exame físico, pessoa, o peso de entrada, a altura, o índice de massa corpórea. Eu tenho que ter os principais exames feitos ali descritos, um exame físico em que eu possa descrever algumas características da obesidade, para que essa paciente tenha essa indicação de uma avaliação. Eu tenho que ter os exames laboratoriais, tanto de sangue quanto de imagem, de ultrassom, essas coisas,
as avaliações necessárias. Eu tenho que estar descrito nesse prontuário, é uma sequência lógica para que eu tenha um argumento, caso isso mais à frente venha a ser questionado. E está escrito, né, assim, exame físico, ok. Exames laboratoriais, ok. Ok, o quê? Isso num consultório. Num prontuário hospitalar, o médico escreve conduta mantida. Mantida o quê? O que você escreveu ali? Que manteve o quê? O antibiótico? O antitérmico? O que manteve? Então, assim, o que eu mais tenho dificuldade é avaliar um prontuário para que eu monte uma sequência lógica deste atendimento para eu elaborar uma defesa. Isso me deixa um pouco angustiada no tocante a ver até onde o médico fez tudo correto, o que nessa linha desviou e aconteceu algo que tenha prejudicado ou tenha levado a essa ação, e isso é o que mais dá trabalho dentro de uma argumentação técnica para ajudar numa defesa, numa contestação, num atendimento, seja no CRM, seja no civil ou até mesmo no criminal, que é onde a gente agora acaba dando mais uma assistência do que a própria defesa. Esse eu tenho bastante dificuldade em fazer mesmo. Tá. Eu acho que ninguém discorda aqui na mesa quando a gente imagina que esse tipo de dificuldade essa falta de comunicação entre os conceitos jurídicos, porque a gente precisa dessas informações, e o que o médico é treinado a fazer torna ainda mais difícil a elaboração de defesas apropriadas. Porque a gente tem dois aspectos aqui. E na faculdade a gente não tem essa noção de... Quando eu saí da faculdade, eu digo que eu já sabia fazer um prontuário. Por quê? Porque antes de fazer medicina, eu trabalhava num banco, o Econômico. Talvez você conheça por ser do Nordeste. Esse banco não existe mais, ele hoje é o Santander. E eu era caixa. Eu tinha um coordenador de caixa, que era o nosso tesoureiro. E ele jamais deixava que a gente entregasse um espelho de caixa rasurado ou branquinho, ou liquid paper, não existia nessa época. Deixa eu passar isso para trás. E aí, com isso, eu aprendi com ele que não pode ser rasurado, porque aquilo é uma prova que eu não errei e eu não roubei o banco. Era uma coisa assim, interessante. Ele fala, se vocês erram isso, vocês estão dando margem e se sumir um dinheiro aqui dentro, vocês estão dando a margem ao banco dizer que foi vocês que tiraram esse dinheiro daqui. Então, eu vim com isso desde sempre. Então, o meu prontuário sempre, desde estudante, era aqueles... Eupineica, corada, cianótica. Por quê? Por conta disso. E se eu rasurasse, eu rasgava. Fazia outro. Porque a gente, como estudante, a gente tem uma folha separada do prontuário. Tinha na minha faculdade uma folha separada do prontuário. Então, assim, essa técnica de escrever, de saber, a gente não tem dentro da faculdade. Nem agora, assim, quando eu trabalhei, antes de eu era preceptor da residência, então, assim, a gente não tem essa noção de que o prontuário algo que pode nos ajudar, o que o prontuário tem que ser legível. A gente não é, dentro do trâmite do curso, a gente não tem nada disso. Quando a gente tem a medicina legal, que eu tive na faculdade, e hoje em dia nem todas as faculdades têm, ou quando tem outro nome, a gente não aprende a parte legal da medicina. Então, a gente vê a medicina legal como o necrotério, o que acontece no óbito, como... A parte forense. A parte forense, exato. Esse termo, então, a parte forense. Não a parte jurídica da medicina. Então, a gente não aprende isso na medicina. E aí, quando a gente cai na vida, como eu digo, a gente aprende de uma forma meio... dolorida e dolorosa. De que quando entra um colega, a partir de que você é processado, ou você é chamado, ou você responde uma sindicância no CRM, ou qualquer coisa, você passa a dar valor ao seu prontuário e você passa a fazer um prontuário como deveria ser feito. Esta é a nossa grande dificuldade dentro do jurídico. Eu falo da judicialização da medicina, é o prontuário e o nosso conhecimento. Você teve conhecimento técnico desde sempre? Não.
Eu sabia fazer um prontuário pela minha experiência de vida. Mas a parte jurídica da medicina eu comecei a conhecer em 2010, quando eu entrei nessa vida. E sempre falo para os meus residentes, prontuário é tudo. Mantido não é nada, ok quer dizer tudo. Aí isso é que a gente acaba ficando. Eu vou lhe dar até uma nova expressão também, assim, você falou em conduta mantida, ou então o ok. Eu já vi prontuários de casos de acompanhamento pós-cirúrgico, em que no terceiro dia da pós-cirurgia, o paciente veio a óbito. As informações contidas no prontuário nos dias anteriores colocadas pelo médico foram dia 2, dia 3 e dia 4. Paciente visto. Eu gostei. Essa eu não conhecia, não. Boa. Paciente Mas visto. não use, por favor. Não, claro que não. Assim, eu, quando vejo algo como paciente visto, parece que o médico olhou ali na janelinha do quarto, da enfermaria, pelo vidro, e disse, ele não fugiu, está lá ainda sentado. Esperando então, vou anotar aqui como paciente visto. Essa dificuldade de comunicação entre os conceitos do direito e da medicina, você estava falando aí, eu estava me lembrando, parece aquela situação da pessoa que só fala português e que é jogada numa vila no interior da Bulgária e que precisa se comunicar. Porque o processo, até mesmo advogados não especializados têm essa dificuldade. Se você vai fazer uma defesa numa sindicância, num processo ético no conselho, você está analisando conduta e vai falar para outros médicos. Se vai fazer uma defesa de um processo judicial, vai falar para um juiz que não entende de medicina. Sim. Então, a linguagem, ainda que o fato seja o mesmo, os objetivos dos processos são diferentes, a linguagem tem que ser alterada. E acho que esse trabalho que vocês fazem na assistência técnica, ou mesmo da perícia médica, é um dos mais importantes dentro do processo, porque vocês são os responsáveis, são o elo entre a linguagem do direito e a linguagem da medicina. Uhum. E aí, do ponto de vista do assistente técnico, tá? E diante dessa questão de aumento de número de processos e da necessidade de se valorizar a perícia dentro dos casos que envolvam acusação de má prática. O que é que você acha, o que é que poderia lançar para a gente, do que é que os peritos, o que é que eles valorizam nessa questão de informações para a perícia e como o médico que eventualmente está respondendo por aquela acusação poderia se preparar melhor, já, lógico, antecipadamente, ou seja, gerenciando aquele risco. A gente sabe que as explicações não são desculpas, as explicações são as mais variadas. Né? Eu não tenho tempo, eu tenho muito paciente para atender, eu estou sozinho no plantão, o que me paga é pouco para eu poder fazer tudo isso. Enfim, as explicações são muitas, né? Mas e é um risco que se assume ao não fazer da maneira como você mencionou e como aprendeu a fazer os prontuários. Mas o que está sendo mais valorizado do ponto de vista do perito e que poderia ser ensinado como prevenção, como forma de segurança? Vamos bater nesse ponto prevenção aqui. O que é que você acha? Olha, Dantas, continuo batendo no ponto do prontuário. Na perícia, a gente avalia, o perito avalia muito o prontuário. Toda vez que a gente vai a uma perícia, ele já olha assim, o prontuário está anexado? Está, doutor. Todo o prontuário? Sim, doutor, está todo. E no caso, e assim, o que nós médicos temos que ter em consciência? O prontuário é o prontuário. O prontuário, ele traz para nós toda uma defesa em casos de processo, seja qual for a área. Ele mostra para nós, assim, ele traz o atendimento, ele traz a
a organização de como aquilo tudo foi conduzido. E na perícia é o que mais se pede. Doutora, não tem prontuário. E agora, o que mais se vê, agora que eu tenho de um tempo para cá, de uns 2 anos para cá, é que o nosso prontuário, ele está deixando de existir. O médico, principalmente o cirurgião plástico, ele passa a ter um prontuário virtual, WhatsApp. Por mais que a mídia ajude, por mais que a telemedicina esteja vindo com tudo aí e veio com tudo e está ficando, eu acho que o atendimento, e é o que a gente vai ser visto, e está sendo até descartado nas perícias, mas olha a conversa. Outro dia um colega falou assim, olha a conversa, eu dei toda a assistência, está no WhatsApp. Está tudo no WhatsApp. Eu falei, doutor, mas o senhor não avaliou essa paciente nenhuma vez, presencialmente. Então, assim, e o perito, na hora, ele fala, Magda, não tem prontuário, só tem WhatsApp. O WhatsApp não serve dentro da medicina. Se o juiz vai acatar, aí não nos diz respeito. Então, na hora que o perito vai avaliar, ele avalia o prontuário. E o que a gente, dentro desse prontuário, no caso da plástica, são as fotos pré, são as fotos prós. Então, assim, é o prontuário. E eu vejo, não é assim, eu viajo o Brasil inteiro. Então, assim, todo canto é assim. Alguns lugares a gente tem uma diversidade que, assim, que o perito ainda pega a conversa do paciente, do periciado, do autor. Mas a maioria tenta contrapor com o prontuário ou com a literatura. Mas o que eu peço para os colegas é fazer um prontuário adequado. Não precisa também ser aquele prontuário lindo, maravilhoso, mas um prontuário que condiz com o atendimento. E o que mais leva hoje em dia, na minha opinião, assim, de ver, é que a relação médico-paciente se perde no tempo, no tanto de paciente que eu tenho que atender, na má remuneração, na pressa que eu tenho. E isso eu acho que acaba também levando aos processos. Mas, assim, o que mais dá, que dentro da perícia, o que mais eu vejo nesses anos todos que a gente está vivenciando isso, é o prontuário. Quando eu entrei na Zenit, 2012, uns 10 anos atrás, a gente tinha essa dificuldade de prontuário. O cliente mandava o relato. Meninas, o prontuário. E na época era físico. Era físico. Então era 6.000 folhas. Meninas, o prontuário. Doutora, são 6.000 folhas. Não posso fazer nada sem prontuário. Continua sendo 6.000, só que... Ontem mesmo chegou um lá de 4.800 folhas. Prontuário. E eu sou rata de prontuário. Então, assim, eu descubro até o que não deve. Mas prontuário. Dá trabalho? Dá trabalho. Vale a pena? Vale a pena. Então, assim, é o que eu aconselho a todos. Montem um prontuário. Eu queria fazer, me permite, Magda, 2 complementações aí, claro, até para a gente entender um pouco. Aqui tem um lado eminentemente técnico, né? Mas dentro do conjunto da consultoria que a gente presta aí aos médicos, tem a outra parte que vai se juntar numa defesa, independentemente do prontuário, que é a parte informacional, né? Então, a informação dos riscos da cirurgia, né? Essa parte que é o que a gente fala aí do nosso consentimento livre, esclarecido, né? Essa parte é uma parte muito importante, aonde entra o lado do jurídico falando que vai se juntar, mesclando aí com relação à defesa e os documentos que a gente tem lá, né? Agora, eu queria comentar também, a Magda, ela
na verdade, dentro do nosso negócio, ela tem 2 olhos, né? Considerando que todo mundo tem o direito à ampla defesa, né? E como no início eu falei para você que a gente presta serviço lá para o mercado segurador, porque ele tem que saber o que está acontecendo na estação. Ele tem que saber qual é a probabilidade de êxito na estação. Ele, segurador, né, os valores das ações são grandes, mas ele tem que saber qual é o valor em risco daquela ação. Ele tem que saber quanto que ele tem que guardar de dinheiro naquele sinistro para uma eventual... Provisionar, né? Provisionar. Então, todo mundo tem direito à ampla defesa. Então, os olhos da Magda, né, naqueles casos que não tem jeito e que dentro da ampla defesa vai-se para a doutrina, vai-se uma série de coisas que processualmente a gente pode encontrar para essa defesa, sabendo que a chance de perda é grande, que em um determinado momento a orientação é se fazer um acordo ou coisa dessa natureza. Só que esse laudo não é o laudo que ela vai fazer para mim, para a seguradora. Nesse laudo ela vai falar, ó, infelizmente, com toda a fundamentação, há indícios de má prática. Porque ele, que vai pagar a conta lá no final, ele tem que saber disso. Como eu falei para você, é em colegiado, que passa lá pelo jurídico, que vai analisar o que está se pedindo. Muitas das vezes é muito interessante porque ela traz que houve a má prática. Mas quando o jurídico analisa, não tem nexo de causalidade no pedido, né, com aquilo que está se percebendo, com aquela falha que efetivamente está identificado e que daí os advogados vão trabalhar da melhor forma possível, né? Então, muitas das vezes eu posso vir lá com uma má prática, mas eu posso aqui, e está lá no laudo escrito que está má prática, quando vai lá para o jurídico eu falo para a seguradora, olha, a probabilidade de êxito da outra parte é remota, porque o que está te pedindo... Porque a sua área de perícia identificou a má prática, mas a sua área do jurídico identificou a má técnica da petição. Da inicial, exatamente. Exatamente. Não soube pedir. Então, às vezes tem, e quantos casos, entendeu? Uhum. Que deu lá a má prática, porém, pediu outra coisa, né? E tem outros casos que não tem jeito mesmo, que está ali. Então, o trabalho do jurídico, ele entra, então, fazendo análise de valores, análise de probabilidade e quanto que a seguradora tem que reservar para aquele sinistro, tá? E depois desse lado tem a parte técnica, o pessoal lá que vai analisar está coberto ou está coberto, aquelas histórias todas, né? Que é justamente onde a magia acontece, né? Então, veja bem, volto a falar, a gente trabalha num colegiado direto, entendeu? E dá cada briga boa, né? São os melhores dias. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho também sobre vamos falar um pouco sobre a prevenção. A Magda também tocou nesse assunto, o Felipe, você já tinha dito antes, mas vamos fazer um intervalo antes, até que a gente tem que mudar de roupa, enfim, que tem um making off aqui, e a gente volta.